Gustavo Veloso aqui, tudo bem? Beleza com vocês? Fazendo esse vídeo aqui para a gente falar um pouco de um enforcement, né? Algo que vai ser mandatório que a Microsoft vai começar a colocar em todos os ambientes de Azure, né? Ou seja, nos tenants de Azure. Azure, para quem não sabe, é a plataforma de cloud da Microsoft, né? Então, o que que a Microsoft vai fazer hoje, dia 9 de outubro? Então, assim, se você ainda não atualizou, não fez não tomou essas medidas, tá? Você precisa correr para não ser pego de surpresa. Na verdade, não é surpresa, a Microsoft já vem anunciando isso já fazem alguns meses, tá? Mas o que ela vai começar a fazer agora no dia 15 de outubro? Ela vai colocar uma regra, né? Ela vai começar a forçar, ou seja, de forma mandatória, que todo mundo que acessa os portais de gerenciamento da Azure, eles precisarão ter o MFA, né, o Multi-Factor Authentication, configurado. Então, para você não ser pego de surpresa a partir do dia 15 de outubro, você vai lá tentar acessar o portal e de repente você não consegue, configura isso antes para você não ter nenhuma surpresa até lá, ok? O que a Microsoft vai estar fazendo, né, a partir do dia 15 de outubro? Então, todo mundo que tem acesso ao portal da Azure, ao centro de administração do Entra, né, que é a plataforma de identidade, né, o antigo Azure Active Directory, e o centro de administração do Intune, né, que é a parte de endpoint da Microsoft, esses três portais aqui, tá? Então, para quem não entendeu, né, muita gente me perguntou, acho que ficou uma mensagem até meio confusa da Microsoft. Na verdade não é confusa, né? Tá bem explicado aqui no site, aqui nessa página, mas eu vejo muita gente falando tal e criando uma confusão. Então, se você é administrador de Azure ou tem um amigo que mexe com isso, primeiro, caminha esse vídeo para o seu amigo, para ele ter certeza que ele fez as devidas configurações para não ser pego de surpresa agora, na próxima semana, até o dia 15 de outubro, ok? Então, grava essa data aí. Inclusive, tô TV no fundo ali, eu tô acompanhando aqui o furacão que vai passar aqui na Flórida, aqui o furacão Milton, né? A gente está bastante apreensivo aí, mas enquanto isso, aproveitando para gravar o último vídeo aqui antes do furacão. Então, de novo, dia 15 de outubro, semana que vem, tá? Vai começar a ter a Microsoft vai colocar de forma mandatória que você tenha MFA configurado em todas as contas que acessam esses três portais aqui, tá bom? A princípio, né, essa regra mandatória vai ser apenas para esses, mas tem aqui um timeline aqui que a Microsoft vai colocar para outras formas de acesso da plataforma Azure, tá? Mas assim, só para você entender o que pega agora, tá? Então vamos lá. Até para também simplificar um pouco a configuração aqui. Se você, né, acredito que a maioria dos usuários, né, se você não fez essa configuração, né, a maioria dos teus usuários por padrão não deve ter acesso a esses portais. Esses portais eles são utilizados apenas para quem faz a administração do ambiente, tá? Então, a princípio, caso você não tenha, você deve ter uma quantidade de usuários ali bem restritas que têm acesso a esses portais aqui, ok? Então, a grande maioria dos teus usuários, a princípio, nesses portais, eles não serão impactados, né? Como boa prática, o teu usuário comum, né? Ele tem que ser exigido o MFA, mas porém essa configuração é pela aplicação, é por outras formas de forçar o MFA, mas essa configuração da Microsoft ela não vai impactar esses usuários, né, vamos dizer, o teu usuário normal de aplicação, né, nessa regra que vai entrar no dia 15 de outubro, tá bom? A Microsoft coloca uma nota aqui, né? Por padrão, né? E também se você não tem essa configuração, super recomendo que você tenha, faça essa implementação o mais rápido possível, né? Se você nunca ouviu falar desse termo aqui, Break Glass ou conta de acesso de emergência, você precisa ter uma. Essa conta ela é de extrema importância para que se algo ocorra no teu tenant, você tem uma conta Break Glass. Aquilo lá, lembra quando você tem que quebrar aquele vidrinho para apertar o botão do alarme de incêndio? Break Glass é exatamente esse conceito, né? Você quebra o vidro lá para apertar o sinal, o botão do alarme de incêndio. Então essa conta é aquela conta que você só vai utilizar realmente numa situação de emergência e nunca vai utilizar ela para mais nada. Então quem tem esse tipo de conta configurada no ambiente também vai ser pedido, né, o requerimento que você tenha algum tipo de MFA implementado nessas contas aí. Você fala, mas Gustavo, é uma conta de Break Glass, eu quero estar imune a determinados tipos de MFA, em caso o MFA fique indisponível. Uma alternativa que a maioria dos meus clientes utiliza, tá? E que eu recomendo você ter também,
é a utilização, né? Ele coloca aqui, né, a documentação, né, um FIDO2, né, passkey. Eu recomendo você utilizar uma espécie de ele parece um USB drive, né? Que basicamente você coloca o certificado digital aqui, né? O key do acesso dentro desse key, né? O meu, no caso, o fabricante chama YubiKey, é muito comum, né? YubiKeys. E aí você faz o acesso, né, através desse key, né? Ou seja, quando você vai estar conectando, você tem que inserir o USB no drive. Ele vai pedir lá um fator duplo de autenticação, ele vai validar o certificado lá e assim você vai autenticar, né? Então, a utilização de um FIDO-Key ele é suportado como um tipo de MFA, né? E você também pode ter um certificado, né? Também como uma forma de MFA. Então ele fala aqui, os dois tipos eles satisfazem como um requerimento, né, de MFA. Não vou entrar no detalhe aqui de workload identities, né? Isso aqui é um pouco mais complexo, mas a princípio eles não serão impactados nessa fase, então vocês só precisam saber disso, tá bom? Então eu não vou fazer o vídeo aqui, que isso aqui é um assunto para um vídeo e é longo e demorado. Porém, workload identities basicamente ao invés de você utilizar conta de serviço, né, antigamente muita gente criava um usuário comum e associava aquele usuário comum para atribuir para execução de serviço, um serviço qualquer, uma aplicação, alguma coisa. Se você utiliza esse tipo, você ainda utiliza essa prática hoje ela não é mais recomendada, né? Você precisa migrar essa prática para workload identities, tá? Então, só para resumir aqui. Então, isso não vai ser impactado nessa fase se você já utiliza workload identities, ok? Agora, se você tem um usuário comum que por algum motivo está configurado, ele precisa de algum acesso no portal para executar algum script de automação, esse usuário vai ser impactado, ou seja, ele vai começar a ser exigido MFA. E se ele não está configurado da forma correta, não tem o MFA, o teu script de automação vai parar, ou seja, a tua aplicação vai parar, ok? Então você precisa saber disso. Então, se você tem esse tipo de configuração, você precisa fazer, na verdade, a alteração para o workload identities, formas que hoje são consideradas boas práticas para isso. Você precisa eliminar esse tipo de conta de serviço utilizando um usuário comum, como se fosse um usuário com um ser humano, né? Uma pessoa fosse utilizar, ok? Então, isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Aí, né, implementação. Você basicamente, né, tem duas formas de fazer a implementação disso, ok? A Microsoft já faz há um tempinho que ela vem habilitando em todos os tenants, principalmente tenants novos. Os tenants mais antigos tem muitos que tem a opção lá, mas não estão habilitados, então vale a pena você olhar, tá bom? E ver se o teu tenant está com essa configuração habilitada, que é o que chamam Microsoft Security Defaults, né? Ou se você já utiliza Conditional Access, né, acesso condicional, essa é a maneira, eu diria, a melhor maneira de você implementar MFA no teu ambiente, tá? Mas para isso você precisa ter um determinado tipo de licenciamento, tá? Não vou entrar nesse vídeo aqui também no detalhe de qual tipo de licenciamento, tal, o que cada um faz, mas saiba que você precisa de um determinado licenciamento um pouco premium lá para ter acesso a isso aqui. Se o teu tenant não tem esse licenciamento premium, né, então provavelmente você vai se enquadrar no Microsoft Security Defaults, né? Então, como é que você faz basicamente a implementação disso, né? Então, para o Security Defaults, né, onde que você verifica se você tem isso habilitado ou não? Você abre lá o portal do Azure, né, vai lá em propriedades do teu tenant e aí você vai ver se ele está desabilitado ou não, né? Então, se ele não está habilitado, você precisa habilitar ele, tá bom? E assim, né, segue a configuração. Agora, se você quer fazer a configuração através de Conditional Access Policies, vou abrir meu tenant aqui rapidinho aqui, tá? E vou mostrar para você. O meu eu não vou mostrar o Secure Default, porque como eu tenho o Conditional Access habilitado, o Secure Default passa a ficar desabilitado por padrão, tá bom? Então, a maneira de você fazer a configuração da política de acesso condicional, eu desconfigurei tudo no meu tenant, deixei aquele bem básico só para gravar esse vídeo aqui. Então, você vai vir aqui, né, em política de acesso condicional, tá bom? Você vai criar uma política nova aqui. Eu já criei uma aqui como exemplo, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai selecionar, ok? Como meu tenant é de teste aqui, eu tenho só um usuário de teste, mas assim, você vai selecionar todos os usuários que necessitam de acesso no portal, tá? Então você vai vir criar aqui, vai incluir todos os usuários que precisam de acesso no teu portal, tá bom? Quem você vai incluir de aplicação? Microsoft Admin Portals, ok? Então você vai incluir a aplicação Admin Portals aqui. E aí na parte de requerimento de controle de acesso, o que você faz? Você vai falar,
ganhar acesso mediante a um requerir multifactor authentication, tá? E aí você enforça essa aplicação aqui, ok? Então, basicamente assim que você configura essa aplicação, essa política de acesso condicional. Outra coisa, se você tem contas de Break Glass Account, recomendo você vir aqui e excluir diretamente essa conta aqui. As contas de Break Glass Accounts, elas, por boa prática, precisam ser excluídas de Conditional Access Policies, tá? Mesmo assim, daí você fala, mas você está excluindo a tua conta da política, sim. Porém, lembra que você vai estar colocando MFA na tua conta de Break Glass através de um segundo dispositivo que é o YubiKey. Dessa forma, você vai ter garantido que todas as tuas contas de privilégio, né? O pessoal, se você lê bastante a documentação da Microsoft, ou seja, contas de Tier 0 de alto privilégio, você sabe que você vai estar 100% garantido por todos os ângulos, ou seja, você não vai estar desprevenido de falta de MFA em nenhuma conta de privilégio no teu ambiente. Beleza, galera? Então, essa é a configuração que vocês precisam estar fazendo e que vai, a partir do dia 15 de outubro, vai começar a pegar, beleza? Então, não perca mais seu tempo se você não fez essa configuração, tá? E eu vou deixar o site, né, o link do site no vídeo aqui, mas tem um FAQ aqui, né, várias perguntas e respostas, né? Então, assim, primeira aqui, que todo mundo está perguntando, né? Mesmo se o meu tenant é para teste, o MFA vai ser requerido? Sim, todo tenant vai requerer MFA sem nenhuma exceção. Olha lá, é mandatório MFA para todos os usuários ou apenas administradores? Olha lá, todos os usuários que vão se logar, né, ou qualquer aplicação nessas aplicações, né, nesses portais ali que eu mostrei no início do vídeo, independente se eles são administradores ou não, eles vão ser pedidos, né, a utilização de MFA, ok? Então aqui, várias perguntas e respostas, também não vou entrar no detalhe aqui, tá bom? Acho que vale até comentar uma aqui, ó. A conta de sincronização, se você sincroniza on-prem para o Entra ID, essa conta de sincronização ela não vai ser afetada, ok? Então tem isso aí, beleza? Mas tem bastante coisa aqui, bastante informação. Não vou entrar em todos os cenários aqui, acho que vale a pena dar uma lida. Mas o principal, né, o que é o principal que você precisava saber, está nesse vídeo aqui e é o que você precisa executar o mais rápido possível, caso você ainda não executou, tá? Então, um sinal aí de alerta, de atenção para você que é administrador aí de Entra ID, aí, né, ou também conhecido como Azure Active Directory, né, é o nome antigo aí. Beleza? Então vou deixar o link aí na descrição. E, de novo, né, presta atenção para essas três aplicações, esses três portais que a partir do dia 15, aí, de novo, você vai ter que tá acessando através, né, de MFA, beleza? E lembra, né, uma estatística aqui através da área de pesquisa da Microsoft, né, mostra que MFA pode bloquear mais do que 99,2% do comprometimento de contas aí, né? Através de ataques, né, que comprometem contas aí. Então, apenas pelo simples fato de você ter o MFA habilitado nessas contas, você reduz sua exposição nesse grau aqui, nesse percentual aqui. Então, assim, isso é muita coisa, pessoal. Então, de novo, presta atenção nisso aqui. Encaminhe esse vídeo aí para todos os seus amigos aí que trabalham com Azure aí, que não estão talvez sabendo dessa data final mandatória que a Microsoft vai começar a colocar isso aí a partir do dia 15 de outubro agora, hein? Semana que vem. Beleza, galera? É isso aí. Deixa comentários aí no vídeo, dá um like, encaminha para todo mundo aí que você conhece que trabalha com isso, tá? E não esquece de assinar o canal aí, beleza? E deixa qualquer comentário de qualquer assunto aí mais específico de Azure e em relação à cibersegurança ou à identidade que você quer ver, deixa um comentário nesse vídeo aqui que me ajuda a criar conteúdo aí, ideias de conteúdo para próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então, cara, de novo, não esquece, hein? Isso aqui vai entrar a partir do dia 15 de outubro, beleza? Valeu, um abração aí e até a próxima.